O macaco lois, ou Ameranthropoides loisi, não oficial, era uma criatura estranha semelhante a um macaco morto a tiros pelo geólogo suíço François de Lois em 1917 na fronteira entre a Venezuela e a Colômbia. A criatura se assemelhava a um hominídeo. Não tinha cauda como a de um macaco, tinha 32 dentes e media entre 1,60 e 1,65 de altura. François de Lois liderava uma expedição de exploração de petróleo perto dos rios Tarra e Maracaibo, quando duas criaturas se aproximaram de seu grupo. François de Lois disparou contra as criaturas na tentativa de se defender. O macho fugiu para a selva e a fêmea foi morta por um carro. A criatura foi fotografada e de Lois salvou as imagens. Quando François de Lois voltou para a Suíça, ele não contou a ninguém sobre a criatura. No entanto, em 1929, o antropólogo Georges Montandon descobriu a foto enquanto procurava informações nas anotações de Lois sobre tribos indígenas na América do Sul e convenceu Lois a publicá-la em um jornal inglês. Segundo o naturalista britânico Sir Arthur Kate, a fotografia mostrava apenas uma espécie de macaco-aranha, Ateles beelzebu, nativo da região explorada, com a cauda intencionalmente cortada ou escondida na fotografia. Macacos-aranha são comuns na América do Sul, com quase 110 centímetros de altura quando em pé. Montandon ficou encantado com o macaco. Ele propôs o nome loise em 3 artigos separados para revistas científicas. No entanto, os cientistas estavam céticos. Os historiadores Pierre Saint-Livres e Isabelle Giraud publicaram um artigo em 1998, alegando que toda a história do estranho encontro era uma farsa perpetrada pelo antropólogo Montandon, devido à sua visão racista da evolução humana. Além da questão de que tipo de macaco primata de Lois é. Se é um macaco sul-americano. Não há macacos nativos nas Américas, apenas macacos. A África é o lar de chimpanzés, gorilas e bonobos, enquanto a Ásia é o lar de orangotangos, gibões e siamangues. A Lua, o satélite natural da Terra, tem sido objeto de fascínio e mistério por milhares de anos. Existem várias teorias, incluindo a ideia de que a Lua se formou a partir de um anel de detritos que cercava a Terra após uma colisão com um corpo celeste do tamanho de Marte, há cerca de 4,5 bilhões de anos. Aqui está um mistério intrigante e interessante da Lua. Após várias décadas de investigações realizadas, utilizando os dados recolhidos nas várias missões espaciais, os cientistas conseguiram desvendar o misterioso interior da Lua. A exploração humana da Lua trouxe à superfície do nosso satélite natural alguns instrumentos importantes, os sismógrafos. Graças a eles, os cientistas descobriram os terremotos lunares. E esses terremotos revelaram muito sobre o que há dentro da Lua. Nas últimas 2 décadas, ficou claro que a Lua tem um núcleo fluido, mas novos modelos mostram que há mais do que isso. Dentro desse núcleo externo, existe um núcleo interno sólido, como o do nosso planeta. A Lua tem um núcleo interno líquido e um sólido, como a Terra. Os dados da Apollo permitiram pensar em uma Lua com ou sem núcleo interno. Então a equipe procurou modelos que pudessem reproduzir as propriedades físicas da Lua com base em sua massa, como ela gira e como as marés a deformam. Isso deu a eles pistas de que deveria existir um núcleo interno sólido. A equipe calcula que esse núcleo interno tenha cerca de 500 km de diâmetro e tem uma densidade menor que a da Terra. Mas este não é o único dado interessante fornecido pelo modelo. O outro mais importante diz respeito a um fenômeno chamado deslocamento do manto lunar. Simplificando, é a ideia de que o material do manto, a espessa camada intermediária entre a fina crosta e o núcleo externo, mudou bastante. Alguns elementos, como o material rico em ferro, podem ter subido do limite do núcleo manto para a superfície, terminando em rochas vulcânicas que agora formam a crosta lunar. Ao mesmo tempo, partes da crosta que eram mais densas do que as outras afundaram no manto até o núcleo lunar. Atualmente, o campo magnético é quase inexistente. Compreender as propriedades internas da Lua hoje nos dá uma visão do passado. Os investigadores acreditam que a Lua costumava ter um campo magnético extremamente poderoso, cerca de 100 vezes mais forte que o da Terra. É difícil imaginar algo mais maravilhoso do que as grandes pirâmides de Gizé. Mas você pode saber que existem pirâmides ainda maiores na Terra? Na verdade, a maior pirâmide do mundo não está localizada no Egito, mas em outro lugar.
O relato continua sendo um dos muitos relatos de pirâmides ocultas ao redor do mundo. Há muitos lugares onde existem estruturas anômalas que parecem não existir. Enormes câmaras subterrâneas com propriedades estranhas e fenômenos anômalos. Em 1945, o piloto americano James Gaussman, voando sobre o território da China Central, viu uma pirâmide gigante de material branco brilhante. O piloto até tirou uma foto desse objeto único, porém, depois ele desapareceu em algum lugar, e não houve comentários oficiais sobre um objeto tão curioso. Em 1960, o aviador neozelandês Bruce Kate também chamou atenção para as enormes pirâmides. Nós nos aproximamos deles do leste e vimos que havia 3 gigantes no grupo do norte. E o resto das pirâmides diminuíram sucessivamente em tamanho para o menor no sul. Eles se estendiam por 10 ou 12 quilômetros através da planície, elevando-se sobre terras cultivadas e aldeias. Eles estavam sob o nariz das pessoas e permaneceram completamente desconhecidas. A altura da maior pirâmide chegou a 300 metros, era o dobro do tamanho de Kelps, considerada a maior do mundo. Somente em 1966, os arqueólogos foram autorizados a visitar as pirâmides. Mas eles não anunciaram nenhum resultado, pois nesse período houve uma mudança de poder, durante o qual pergaminhos antigos foram destruídos, o que poderia fornecer informações sobre quem construiu essas pirâmides. Em 1974, o famoso Exército de Terracota e o mausoléu do imperador Qin Shi Huang foram abertos em uma das pirâmides. Você pode ver o resto das pirâmides apenas em mapas de satélite. Os pesquisadores observam que há muitas delas, até mesmo na própria cidade. Notem-se que existem vales inteiros das pirâmides. Muitos dos edifícios são muito antigos. Excalibur é uma espada lendária associada à história do rei Arthur e aos contos de cavalaria da Idade Média. Além disso, a lenda afirma que a espada possuía poderes de cura e concedia ao seu portador habilidades sobre-humanas em batalha. Era uma espada muito poderosa e mágica, que supostamente brilhava com um brilho intenso sobrenatural. De acordo com a história, ela foi essencial na unificação da Grã-Bretanha, sob o reino do rei Arthur. Em algumas versões da lenda, a espada é a chave para a vitória do rei Arthur sobre seus inimigos, como a bruxa Morgana. Há quase 3 anos, contamos a vocês sobre uma espada cravada em uma pedra em uma cidade na Itália, chamada de Excalibur italiana. Foi estudada por cientistas que determinaram que é completamente verdadeiro, como pensávamos. Na capela de Monte Siepi, em Siena, Itália, existe um estranho artefato que será familiar aos fãs da lenda arturiana, já que é literalmente uma espada embutida em uma pedra. Com base na análise química do artefato, é provável que seja da época correta e não uma falsificação recente. A lenda que cerca a espada diz que era a arma do Galgano Guidotti, um cavaleiro implacável nascido em 1148, que se tornou um santo católico. Galgano, que teve uma infância difícil, continuou assim por anos, gostando da violência, até que um dia caiu do cavalo e teve uma revelação religiosa, convertendo-se ao cristianismo pouco depois. Em vez de agir como uma rocha, deu como manteiga, de acordo com as versões da lenda, deixando o cabo saindo do topo e ponta saindo do outro lado da rocha. Disse que Galgano cravou sua velha espada na pedra, um símbolo de como ele desistiu de sua vida violenta. Embora os artefatos de ferro não possam ser datados de forma inequívoca, a composição do metal não revelou que ligas modernas foram usadas. Por isso, é totalmente compatível com uma origem medieval. Outras análises acrescentaram peso ao fato de que a espada era um artefato genuíno da época de Galgano. Comparamos as impressões digitais de oligoelementos no metal da espada com as de pedaços de escória de ferro, que ainda podem ser encontrados nos arredores da grande abadia de San Galgano. Essa escória é o resíduo das pequenas fundições usadas pelos monges para fazer seus pequenos objetos de ferro, usando minério de ferro local, explica Gars Lachelle. E o que é mais estranho, um par de braços mumificados perto da espada, supostamente de alguns ladrões que tentaram levar a pedra antes de serem derrubados por Deus. Também foram datados de carbono no século 22.